Fala, galerinha da Gen1. Gente, agora a gente vai para grandezas, né, inversamente proporcionais. Regras de 3 usando grandezas inversamente proporcionais. Então, gente, nessa questão aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai montar as grandezas e vamos interpretar a questão como como se estivesse não lendo isso aqui, tá? Para poder, quando tiver uma questão aleatória, né, você pegar uma questão dessa aleatória, qualquer questão, o aluno saber fazer, ele saber que é direta ou inversa e saber o que fazer. Gente, então vamos lá, a 60 km por hora, isso aqui é 60 km por hora, faça um percurso entre duas cidades em 2 horas, trafegando a 80 km por qual tempo estimado para percorrer esse trajeto? Então a questão fala, desculpa, risquei aqui se queria. Ele fala que a velocidade média, quilômetros por hora, é a velocidade média, tá? Então velocidade média, tá? Se botar entre parênteses aqui, está em quilômetros por hora, poderia estar em metros por segundo também, tá? E fala também trafegando em tempo, né? O tempo está em horas, tá? Então vamos lá, 60 km por hora, ele faz um percurso entre duas cidades em 2 horas. Cuidado que esse 2 aqui está escrito por extenso, tá? Então 2 horas. Trafegando a 80 km por hora, por horas, eu faço quanto tempo? Então olha só, gente, vocês concordam comigo que essa é uma grandeza, aí você vai perceber durante a leitura, que você vai perceber o seguinte: como que é uma grandeza inversamente proporcional? Olha só. Então, se eu estou pilotando a 60 km por hora, eu faço um percurso entre duas cidades em 2 horas, se eu aumentar minha velocidade, né, eu vou gastar menos tempo, concorda comigo? Então aqui, gente, eu aumento a minha velocidade, eu vou aumentar a minha velocidade, mas eu vou diminuir o meu tempo. Então, aqui são grandezas inversamente proporcionais. Tem 2 dicas para vocês fazerem isso. Ou vocês multiplicam em linha, tá? Multiplicam essa linha, não é cruzado, tá? Não é cruzado. Nesse caso, a gente não multiplica em cruz. Guardam isso, quando for inversamente proporcional, a gente não multiplica isso em cruz. A gente multiplica em linha ou inverte essa grandeza, onde não tem x, e multiplica cruzado, que vai dar no mesmo, tá? Se eu jogar esse 80 para cima e o 60 para baixo, aí sim você vai multiplicar em cruz. Mas olha só, gente, não é o mesmo que você multiplicar em linha, então vamos multiplicar em linha, tá? Esse vai multiplicar esse, e esse 80 vai multiplicar o x. Então, vamos multiplicar. 80 gruda no x, e 60 vezes 2, 120. Show, gente? X é igual a 120 sobre 80. Tá? Eu posso cortar isso? Posso cortar. Vai ficar x é igual a 12 dividido para 8. A gente não vai dar valor exato, tá? 12 dividido para 8 vai dar número com vírgula. 12, 12 dividido para 8. Isso aqui é igual a 1 ponto, né? 1 hora e meia, né? 1,5 horas, tá? Então, realmente, né? Se eu andar menos, se eu aumentar minha velocidade, eu vou gastar meu tempo. Então, eu vou gastar somente 1 hora e meia, certo? Então, tranquilo, né? Então, já foi essa questão aí.
Então, vocês têm que perceber nessas questões que nas grandezas inversamente proporcionais, uma aumenta e outra diminui, ou uma diminui e outra aumenta, tá? Não é igual diretamente que as duas aumentam ou as duas diminuem, tá bom? Então, vamos só subir isso aqui para poder a gente... Vamos lá. Uma torneira enche o tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para enchê-las? Olha só, a gente está falando de torneiras, tá? Número de torneiras. E nós estamos falando também de tempo, né, em horas, tá? Tempo em horas. Se quiser colocar aqui entre parênteses, porque o tempo também pode ser em dia, mês, ano, né? Então, uma torneira, olha só, e cuidado com esse ó. Uma torneira enche um tanque em quantas horas? 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário? Gente, sempre uma vai ficar com xizinho. Gente, olha aqui, ó. Concorda comigo? Se eu colocar uma torneira para encher um tanque, olha só, e você vai ter que interpretar a questão. Se eu colocar uma torneira para encher o tanque, eu vou gastar 6 horas. Se eu aumentar meu número de torneiras enchendo o mesmo tanque, eu vou gastar 6 horas? Nunca, gente. Então, é uma grandeza o quê? É uma grandeza inversamente proporcional. Então, a gente vai multiplicar em linha, tá? Ou, se vocês quiserem, vocês vão ver isso também na internet, nos vídeos aí, onde eles pedem para inverter a grandeza onde não tem x, tá? Esse 3 irá para cima e 1 ir para baixo. Aí você multiplica cruzado. Mas dá no mesmo, gente, tá? Então vai ficar 3 vezes x, 3x. E 1 vezes 6, 6, né? Fica fácil. X é igual a 6 dividido para 3. Então, vai dar 2, né? 6 dividido para 3, 2, que ele está falando em tempo, 2 horas. Então, se eu usar 3 torneiras, eu não vou gastar eu não vou gastar 6 horas, né? Eu vou gastar menos, vou gastar apenas 2 horas, certo? Então, questãozinhas bem legais de grandezas inversamente proporcionais. Vou colocar essa questão lá para cima, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho essa aqui, para pegar as questões e colocando lá para cima e apagando a que a gente já fez, tá? Aí, se o aluno quiser ver, é só ele subir aí, quer dizer, voltar o vídeo, né? Ele vai ter que voltar o vídeo aí para poder, né? Só voltar o vídeo para poder ver as questões que eu apaguei, tá? Então é simples isso. Então vamos apagar isso aqui, para poder a gente conseguir fazer as outras questões que estão lá para baixo, tá, gente? Senão a gente não consegue fazer. Porque o espaço aqui é curto do meu aplicativo Paint, né? Então vamos lá. Utilizando copos descartáveis de 175 ml, eu consigo servir 12 pessoas. Se eu utilizar copo de 150 ml, quantas pessoas eu conseguirei? Então, gente, vamos colocar aqui a capacidade em ml, né? Ou colocar logo em ml, tá? Vamos colocar aqui, ó, ml, que é mililitros, né? Vou botar em ml. E aqui, número de pessoas, tá? Show? Então, um copo descartável de 175 ml, a gente vai montar, depois a gente vai interpretar a questão. Eu consigo servir 12 pessoas. Bem, se eu utilizar copo de 150 ml, eu consigo servir quantas pessoas? Olha só, gente. Ele pegou um copo de 175 ml, ele conseguiu servir 12 pessoas. Ele vai diminuir o copo. Ó, tá vendo? Aqui ele vai diminuir o tamanho do copo. Ele vai conseguir servir mais pessoas. Então, aqui ele vai diminuir o tamanho do copo. Olha só.
E aqui, com certeza, ele vai conseguir servir mais pessoas. Então, é uma grandeza inversamente proporcional, tá? Então, ele aumenta o tamanho do copo, e quer dizer, ele diminui o tamanho do copo fica menor, ele vai servir mais pessoas. Então, ele vai servir só 12, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. A gente multiplica isso em cruz, ó. Tá bom? Então, vai ficar 150 gruda no X. E o 175 vezes 12 eu vou fazer na calculadora aqui, para não perder tempo. Gente, 150 vezes 12. 150 vezes 12. Isso aqui, não, 150 não, gente. É 175 vezes 12. Isso aqui vai me dar 2.100, tá? Isso aqui é igual a 2.100. Aí eu vou deixar o 150, o x sozinho, e vou trazer o 150 para baixo do 2.100, tá? Opa. Cortou, cortou. Bem, eu percebi que os dois... Vamos fazer direto, tá? Não perder tempo não, que vocês já sabem fazer isso. 2010 dividido por 15 dá para simplificar. Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem, senão eu vou perder tempo. Dividido para 15. Isso aqui vai me dar 14, tá? Então, eu consigo servir 14 pessoas. Ó, eu aumento o número de pessoas se eu aumentar, se eu reduzir o tamanho do copo, né? Então, consigo servir 14 pessoas. Tranquilinho, tranquilinho essa questão. Vamos lá para a quarta. Para a quarta questão aí da nossa aulinha de regra de 3, usando as grandezas inversamente proporcional. Vamos lá. Se 8 pedreiros constroem um muro em 24 dias, em quantos dias 20 pedreiros, olha só, é uma questão clássica de inversa. Ó. Número de pedreiros, vamos botar aqui o número de pedreiros e tempo, né? Dias, né? Número de pedreiros e tempo, né? Então, 8 pedreiros gasta 24 dias. Né? Então, 20 pedreiros, eu aumentei o número de pedreiros. Olha só, se eu contrato mais pedreiro, eu vou gastar esse tempo todo só se for pedreiro preguiçoso, né? Então, eu aumento o número de pedreiro, então, consequentemente, eu vou diminuir meu número de dias, né? De tempo trabalhado. Isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional, gente. Então, multiplique em linha 20 vezes x, 20x, e 8 vezes 24, professor, não sei fazer de cabeça. Então, faz 8 vezes 4 dá 32, tá? 8 vezes 4, 32. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19, 192, tá? Então, x é igual a... Vamos lá. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 2, 16. 192 dividido para 20. Né? 192. Vamos lá. 192 dividido para 20. Isso vai me dar o quê? 9,6. Então, vai ficar 9,6 horas, tá? Então, gente, eu vou parar por aqui, porque meu tempo aqui está acabando, tá? Na próxima etapa, a gente resolve essa questão aqui, tá bom? Então, um abraço!